E aí, tudo certo? Hoje a gente tem um desafio bem diferente aqui, um verdadeiro quebra-cabeça literário. E o mais legal é que vamos resolver isso juntos com pouquíssimas pistas. Bora lá! Pois é só isso que a gente tem. Um título, a escola, um nome, Tony Checa e um lugar, Guiné-Bissau. Parece quase nada, né? Mas é exatamente aqui que a nossa investigação começa. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Como é que a gente consegue desvendar as camadas de significado que existem por trás de apenas 3 pequenas informações? Vamos embarcar juntos nessa jornada? Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro passo em qualquer investigação é sempre olhar para a pista mais óbvia. E para a gente, essa pista é uma palavra que praticamente todo mundo no planeta consegue entender de alguma forma: escola. A palavra escola tem um poder quase mágico, sabe? Em qualquer canto do mundo, ela conecta a gente com ideias parecidas. Aprendizado, as descobertas da infância, a promessa de um futuro melhor, o sentimento de comunidade, é o nosso ponto de partida comum. E agora a coisa começa a ficar interessante, porque de um lado a gente tem essa ideia universal, super familiar de escola. Mas do outro, começam a surgir umas perguntas mais específicas, mais complexas. Será que, nesse poema, escola quer dizer algo sobre herança? Sobre luta, identidade, língua? A ideia universal está prestes a colidir com uma realidade muito, muito específica. E para a gente conseguir entender essa realidade específica, a gente vai precisar de mais pistas. Então chegou a hora de trazer os outros 2 elementos que a gente tem, o autor e o país de origem dele. Porque, como vamos ver agora, o contexto muda absolutamente tudo. Primeiro, o autor. Não é um nome qualquer, um autor anônimo. É Tony Checa, uma pessoa específica, uma voz que tem experiências e uma perspectiva que foram moldadas pela vida dele. A identidade dele como um escritor da Guiné-Bissau é uma peça fundamental do nosso quebra-cabeça. E aqui vem talvez a maior peça do contexto: Guiné-Bissau. Um país com uma história única de colonização portuguesa, uma longa e difícil luta pela independência e uma diversidade de línguas incrível. De repente, a palavra escola deixa de ser só o lugar de aprendizado para se tornar um campo de batalha de forças históricas, políticas e culturais. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Quando a palavra escola encontra o contexto da Guiné-Bissau, algo novo acontece. Não é mais só uma palavra solta, nem só um lugar. É uma fusão que gera novos e poderosos significados. Vamos ver quais são eles. E de uma hora para outra, olha só o leque de possibilidades que se abre. Será que a escola é um poema sobre a herança colonial, talvez de um jeito crítico? Ou será que fala sobre o desafio gigantesco de construir um sistema de ensino do zero, depois da independência? Poderia ser simplesmente uma memória da infância, uma lembrança afetiva? Ou, e isso é muito forte lá, talvez o poema explore a tensão que existe entre o português, a língua oficial, e as várias línguas que são faladas em casa. Veja só como o contexto expande tudo. O que a gente fez aqui foi exatamente isto: usar o contexto. Ele nos deu as peças que faltavam para entender a história completa. Sem o contexto da Guiné-Bissau, a escola seria só uma palavra. Com ele, a palavra ganha uma profundidade, revelando um universo de significados possíveis. Agora, vamos levar essa ideia para além do poema. Porque essa habilidade de análise não serve só para literatura, claro. É uma ferramenta para a gente decifrar notícias, artigos, qualquer informação que aparece na nossa frente. No fundo, aprender a ler o contexto é aprender a ler o mundo. E dá para a gente resumir o método que a gente usou. Primeiro, a gente analisa a informação principal. Depois, considera o significado que é universal, mais imediato. O passo crucial vem agora, investigar o contexto. Quem, onde, por quê. E por fim, a gente junta tudo. Isso não vai dar uma resposta única, mas sim as várias leituras possíveis, a visão completa da coisa. E para terminar, ficou uma provocação. Na próxima vez que um título chamar a atenção, seja de um livro ou de uma notícia, que perguntas a gente vai se fazer? O que a gente vai procurar além das palavras? O enigma de hoje foi a escola. Mas a chave que usamos para resolvê-lo, essa mesma chave abre muitas outras portas.